Krause Assistencial apresenta NAP TV. Olá! Hoje no nosso bate-papo falaremos sobre ansiedade. O Brasil é considerado pela ONU o país mais ansioso do mundo. São 9,3% das pessoas sofrendo desse mal. É muita ansiedade, né, Gurias? Realmente. Eu acho que a ansiedade hoje a gente poderia dizer que é o futuro do mal do século, né? Eu acho que uma das grandes questões que as pessoas estão vivendo e convivendo é poder administrar o seu tempo e as condições relacionadas à ansiedade. E a ansiedade eu acho que tem uma relevância muito importante no meio hoje, porque são vários atributos, né? Tanto do medo, da condição do desconhecido. Eu acho que a condição também de se organizar e as várias tarefas, e as pessoas não estão vivendo no que está no presente e se projeta mais no que vem as atividades a seguir. E eu acho que dessas são as questões que hoje precisaria mais atenção, vocês não acham? Eu acho até a própria questão de conseguir lidar com a mudança. Né? A gente vem tendo surpresas, nem sempre as surpresas são boas, né? E quando vem algo que tu não está preparado, é natural todo mundo dizer, todos nós somos ansiosos. E a ansiedade até ela é positiva, porque muitas vezes ela nos leva, nos motiva a fazer algumas coisas. Mas o que é que está acontecendo, e esse é o ponto que a gente está trazendo hoje, é quando essa ansiedade acaba nos afetando gravemente até a nível de estresse. Muito bem, eu acho que isso é o que eu traria, assim. Eu acho que é um limite que a pessoa se coloca, né, do que isso, porque tu traz. É normal, ele é bom porque nos impulsiona. Impulsiona no novo para ser do desconhecido, para buscar o seu próprio limite. Mas quando ele entra a nível de estresse, aí eu acho que nós temos que prestar atenção mais do que se pensa, que silenciosamente acha que está tudo muito bem, mas a pessoa entra num prejuízo, que eu diria, né, nas suas funções e atividades bem diárias, e essa condição que é o importante, porque o estresse, ele leva o nível de cortisol, né, vem para as glândulas adrenais, e aí ele oxida, né, e pensando bem a nível celular, tem uma condição muito importante, que o estresse oxidativo vem a ser o quê, né? Ele traz um prejuízo à sua célula, onde automaticamente ele abre toda a condição da nossa gama genética, onde nós temos a predisposição para os cânceres, doenças neurodegenerativas, que é a doença de Alzheimer. Então é como se o estresse potencializasse para que a gente venha a ter essas outras doenças, desencadeasse essas outras doenças. Muito bem, ou seja, o estresse normal, ele é bom, administrado, onde nós todos conseguimos lidar com isso e somos saudáveis, buscamos a condição de cuidar da saúde, mas quando ele há um excesso, e tudo que é o desequilíbrio, o excesso, sabemos, a nível psíquico, o corpo começa a entrar em sofrimento, né? Pensando a nível bem biológico, e a nível celular, essa condição de estresse oxidativo, porque o nosso cérebro ele produz algo que dispara lá e foi em excesso, e o nível de cortisol relacionado à adrenalina, né? Aquela glândula adrenal, e busca uma condição que emite, né, questões muito importantes bem a nível celular, que isso começa a oxidar essa célula. E aí sim, ele começa a proliferar e dar sinais, ele começa a dar indícios, e isso a gente sabe que ao longo de meses, semestres, anos, ele começa a dar, e até mesmo uma condição bem inesperada a nível bem patológico, né? Adoecendo. Tem pessoas que têm cefaleia crônica, tem pessoas que têm úlcera, gastrite, que não são uma doença muito com grande prejuízo, né? Todas hoje têm tipos de tratamento, mas ela se torna realmente muito importante, assim. Precisamos olhar com mais sensibilidade. Com mais cuidado, mais né? cuidado, porque eu vejo que hoje parece que é normal estarmos ansiosos, assim, no sentido de saber que temos muitas coisas a fazer, horários, mas eu acho que é uma condição que, dentro da nossa condição bem emocional e psíquica, a gente precisa ter muito, muito cuidado, porque isso possa ser, para os próximos anos e futuros, acarretar. É que, na realidade, a ansiedade
que nem já foi falado, um pouco de ansiedade, ela é normal, é considerada normal, até certo ponto é saudável, porque nos estimula a fazer melhor aquilo que a gente precisa fazer, mas quando a quantidade, né, da ansiedade e a frequência de ansiedade passa a ser grande, frequente demais, e isso pode vir a prejudicar as atividades diárias das pessoas, aí que precisa, assim, por isso que a gente já tem que cuidar os sinais desde o início, que eles começam a se manifestar, que pode ser desde uma tristeza, né? Um choro sem motivo aparente, às vezes até fisicamente, né? Tem uma irritação no estômago, desconforto no estômago, às vezes até náuseas. Então a gente tem que observar muito os sinais, a baixa estima também, né? A pessoa começa a ficar com vários sinais e quando isso começa a impedir muito medo, né? Muitas preocupações, porque a ansiedade é a pessoa sempre estar no futuro, sempre prevendo o que vai acontecer e, infelizmente, fazendo os quadros piores possíveis, né? Então, esse cuidado que precisa ter desde o início para que não se instaure, então, um transtorno de ansiedade generalizada e venha até mesmo causar uma depressão, né? É que muitas vezes acaba acontecendo só no momento que a pessoa tem uma crise de ansiedade, né? E isso por vezes, como tu estava falando, Sheila, é limitador, porque tu vai te limitar e não vai conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, tu pode entrar num nível de estresse e ansiedade tão grande que tu não vai conseguir sair do lugar que tu tá. Falta até a respiração. Geralmente se fala, né, que quando a pessoa não consegue ir até o fim da respiração, né, fazer aquele até o final, né? E parece que tranca. Esse é um sinal clássico, físico, de uma pessoa ansiosa. Né? Ela não consegue terminar a respiração de tão ansiosa que está. E a gente não dá muita bola, né, para a respiração. A gente quase não observa e o quanto ela nos ajuda. Por que a gente diz, respira fundo e vai? Porque realmente, como dizia a Dani, o quanto a ansiedade pode afetar nossas células. Então imagina, nós somos um complexo único, né? Mente e corpo todo junto. Então o que acontece? Afeta o corpo também. Então a gente aprendendo a se conhecer, começa também a perceber os sinais. Eu não estou conseguindo nem respirar, eu não tenho nada nos pulmões, eu não estou com nenhum problema. O que é essa ansiedade? Eu estou tão ansioso que eu não consigo nem respirar. É isso aí. Então são alguns sinais que começam a aparecer e tu começa a perceber que se tu não dá bola para isso, aí pode chegar numa coisa mais grave, que é um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma fobia, né? Isso tudo pode ser desencadeado pela ansiedade. Através da ansiedade. Né? E é interessante porque hoje, como a Dani estava falando, a gente está cada vez com uma rotina mais atribulada, são muitas coisas e a gente está muito para fora. Né? O movimento que está sendo feito é para fora, é conhecimento, é comparação, que é uma exigência muito grande que está existindo, né? Que eu tenho que ser o melhor no meu trabalho, que eu tenho que ser a melhor esposa, a melhor mãe, e é uma demanda muito grande social. E são muitas exigências, mas é cada vez esse movimento mais para fora. E a gente esquece de se voltar para dentro, de se interiorizar, de se perceber como é que eu tô, como é que está a minha agitação, né? E eu acho que o importante que tu traz, eu acho perfeito assim o que vocês buscam desse contexto, que é a condição do que a ansiedade traz, né? A esquiva, né? E muito relacionado ao medo. Quando a gente pensa, nós somos seres sociais, desde que nascemos, a gente precisa do outro para ser olhado, para ser amado, compartilhar a vida. Eu acredito isso. E com esse contexto, a ansiedade impede. E tem um dano, mesmo com a Andréia traz, onde a pessoa não consegue nem propriamente respirar. E essa é a sintomatologia, assim, se tu pensar, é o sintoma que está, e aí ultrapassa e às vezes prevalece mais o medo. E aquela pessoa acha que possa ter alguma questão na respiração, pode ter uma coisa relacionada ao coração. E aí cria-se várias questões e impede realmente a nível social, com um prejuízo muito grande no seu trabalho, não conseguindo mais lidar com as suas coisas, às vezes impedindo até de sair de casa, que olha o grande dano e prejuízo. Hoje a ansiedade, ela tem tratamento, uma equipe multidisciplinar, como nós acreditamos, né, de poder lidar com várias questões, investigação, podendo entender o que está ocorrendo
E aí sim poder fazer um bom diagnóstico, poder entender o que está ocorrendo, com uma boa condição de acessar suas emoções e lidar com essa ansiedade com uma condição mais natural. Faz parte, que nem antes dizia, muitos anos a gente vai levando, né? Porque faz parte da vida. Mas chega um estopim, um limite onde algum evento estressor, alguma situação de sua vida, às vezes muito relacionada à morte de entes queridos, né? Que são situações nunca se passou. Os ou gatilhos, situações, né? De uma demissão, né? Uma pessoa que está há muitos anos numa empresa. E essa é uma condição que é tão estressora que não dá conta, é como se levar um baque. E aí a condição a nível psíquico, né? A pessoa entra numa busca de dúvidas e medo do que vai ocorrer, como eu vou gerir minha vida, e a partir disso paralisa. E aí que nós temos que prestar muita atenção e poder lidar com isso. Vir buscar, né, uma ajuda, um apoio, porque é possível, né? Isso vem por um evento, né? Como tu falaste, né? Uma demissão, uma perda, seja o que for, que foi um evento que está claro que te causou ansiedade. Mas também é preocupante quando essa ansiedade vem como um sintoma e tu não sabe de onde que ela está vindo. Tu não consegue identificar. Uma coisa é eu estou ansioso, fiquei ansiosa, tive uma crise de ansiedade porque perdi o emprego. Porque perdi um ente querido. Algo pontual, agora eu estou ficando ansiosa, eu estou ficando ansioso, mas eu não sei aonde que está. Passa a ser um modo de vida. Eu não sei do que está vindo. Então essa ansiedade está sendo um sintoma. E aí a importância, né, da busca de um acompanhamento para tentar investigar e ver o que está sendo o causador dessa ansiedade. Às vezes é um sintoma que você não localiza de início, que precisa de um acompanhamento para investigar. Sim. E a pessoa, ela passa a funcionar dessa forma. Isso. E vai achando que é natural. Só que daí começam as tensões, né? Que nem tu falaste, muito cortisol no organismo, muita tensão. A pessoa começa a cada vez mais tá só no futuro, ela não se dá conta, os pensamentos ela não consegue mais estar fazendo um gerenciamento do que está se passando na sua mente, está potencializando as situações, porque também a ansiedade, ela não é só derivada de uma situação interna, né? Ela é uma criação, muitas vezes, que a pessoa vai potencializando aquilo que está na mente dela, né? E vai potencializando e uma hora estoura. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa.
domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, internacionalmente, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A ideia é alertar a população sobre a importância da prevenção. Saiba mais sobre o assunto. Pessoas sob risco de suicídio. Comportamento retraído, dificuldade para se relacionar com a família e amigos, casos de doença psiquiátrica, alcoolismo, ansiedade ou pânico, mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, depressão ou apatia, mudança no hábito alimentar e de sono, tentativa de suicídio anterior, odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha por algo. Perda recente importante, morte, divórcio, separação, história familiar de suicídio, desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento, etc. Sentimentos de solidão, impotência e desesperança. Carta de despedida, doença física crônica, limitante ou dolorosa. Falar repentinamente em morte ou suicídio. Alguns fatores de risco para o suicídio: transtornos mentais, psicológicos, sociodemográficos, condições clínicas. Aspectos psicológicos no suicídio. 3 características da maioria das pessoas sob risco de suicídio: ambivalência, impulsividade, rigidez. Frases de alerta. Sentimentos a serem observados. 4D. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Ideias sobre suicídio que levam ao erro. Como ajudar as pessoas sob risco de suicídio? Uma abordagem calma, aberta, de aceitação e de não julgamento é fundamental para facilitar a comunicação. Ouça com cordialidade, tenha empatia com as emoções da pessoa. Como se comunicar? Ouvir atentamente, com calma. Entender os sentimentos da pessoa, empatia. Aceitar a queixa da pessoa e ter respeito por seu sofrimento. Expressar respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa. Mostrar preocupação, cuidado e afeto. Dê atenção para as pessoas que estão à sua volta. Uma questão bem importante para a gente colocar também referente à ansiedade é a ansiedade das nossas crianças, né? As crianças estão cada vez mais ansiosas, elas estão sendo submetidas a muitos estímulos, né? Muitos eletrônicos, televisão, videogame, celular, né? Até a agenda quase maior do que um adulto, né? Exatamente. Os horários chegam a ultrapassar, né? Exatamente. A condição dela poder lidar com tudo. Isso. Muitas atividades,
muitas cobranças, né? Hoje as crianças, elas têm, os pais às vezes exercem, né, um grau de exigência muito grande nessas crianças e muitas vezes elas não dão conta. E elas começam, sim, a ter sintomas de ansiedade, elas começam a ter o choro, elas começam a sentir muito medo das questões, das coisas que estão acontecendo, muita preocupação. A ansiedade, ela já é um fator da infância, muito presente na infância. É uma questão, a gente diria assim, até um pouco natural. Por quê? Porque são muitas novidades, né? São muitas questões novas na infância. Então, cada novidade sempre exige uma expectativa, existe uma expectativa por parte dessa criança. Então, até um certo ponto, essa ansiedade é normal, mas é necessário uma observação muito grande dos pais, né? Uma observação de como está esse comportamento e até onde a ansiedade que essa criança está apresentando, ela é normal, ela é saudável ou ela já está virando patológica, né? As crianças muitas vezes não conseguem se fixar numa brincadeira, né? Elas ficam pulando de brincadeira em brincadeira porque elas já, aquilo ali já não satisfaz, elas acham que tudo tem que ser instantâneo, né? Pelos brinquedos de hoje, né? Se pensar as infâncias do passado para hoje, né? Se criava mais, hoje a criança tem mais o pronto, né? É quase que ela não é tão criança, né? Ela quase não brinca tanto como tem brincava. uma demanda Exatamente. quase como se fosse um profissional, né? Como Porque se a fosse um escola adulto. exige questões de números, né? Quantidade, como você vai corresponder, a condição de atividades, se é tênis, se é algum esporte, vamos para a competição, que é saudável, acho muito bom, mas tem que ter esse limite, né? Poder lidar. E para elas tudo tem que ser muito imediato, né? Tudo é instantâneo. Então, seria interessante que os pais começassem a se atentar para essa questão e começar a desenvolver atividades junto com essas crianças para que elas entendam que as coisas não são instantâneas. As crianças têm que aprender a ter calma, paciência, aprender a esperar, né? Então, de repente, ir para a cozinha com o filho, fazer um bolo, para a criança entender que o bolo tem que ser preparado. O tempo, né? Exatamente, tem um tempo para assar esse bolo. Muitas vezes a criança já está com o bolo na frente, foi numa padaria, porque o adulto corre muito. Mas né? essa é uma questão quando você falar. E aí eu buscaria um pouquinho para os avós. Como os avós têm uma importância, né, muito bacana hoje na relação da criação desses filhos, porque os pais têm que se ausentar por algumas questões de horas de trabalho. E é uma troca muito bacana, né, porque os avós eles conseguem lidar com o tempo deles, e essa criança está trazendo coisas, mas reforçar que ele pode, que ele é capaz, que ele vai dar conta, e isso vai acomodando, né, e podendo ter essas sutilezas de poder, talvez, esse filho dizer: olha, mãe, eu acho que está um pouquinho demais, ou eu não quero mais tal esporte, ou eu tenho medo de tal coisa, e do que vem. E eu acho que essa interação é muito interessante. Eu acho que o contexto familiar, independente dele como for, é poder trazer essa condição de segurança para essa Ouvir, família. né? Ouvir os sinais que a criança está passando, né? As mudanças de comportamento, o que ela está pedindo, porque a gente acha, é importante para o filho, vamos fazer, porque eu sei que eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sei a E importância. quero dar o melhor, né, André? Quero dar o melhor. Eu sempre quero dar o melhor. Com certeza a gente sempre quer dar o melhor, mas será que ele também está achando que isso é melhor para ele, né? Tentar ouvir um pouquinho, né? O que a criança está demandando. É que esses pais também, na maioria de suas vezes, também são ansiosos. Claro. Então, isso que é interessante, que a criança, ela tende a modelar, né, as questões que estão no seu ambiente. Então, pais ansiosos, muito provavelmente vão gerar filhos com ansiedade também. Então, o pai e a mãe também identificar sinais de ansiedade, tentar se modificar e muitas vezes assim, emprestar um pouquinho para o filho. Tu tá um pouco agitado, vamos acalmar o coração, né? Que antes tu falaste da respiração, sugerir para essa criança parar um pouquinho, respirar, né? Colocar a mãozinha no coração, entender. Fazer algumas estratégias, exato. Né? Uma condição de poder
buscar algo que vai amenizar. E eu ia fazer a inversão, vocês me permitem, que quando também existe uma família, né, onde tem também as questões, que tem os avós, que eles passam por condições que a gente sabe que o envelhecimento também traz uma condição de muito estresse, sensação do medo. Antes falávamos da condição da angústia, né? É uma ansiedade generalizada, não tem um ponto, não tem uma demissão, não tem de repente um luto, mas tem uma condição que me causa muito angústia. E essa condição de angústia, ela eleva todas as questões que já falamos, né, anteriormente, e para isso a pessoa começa a não conseguir lidar com as coisas mais simples e básicas. E uma delas que a gente sabe que tem muita relação quando é o envelhecimento, são sinais que possam estar, daqui a pouco é a memória. E essa memória começa a ter um prejuízo e aquela família acha tudo muito estranho, não era assim, está começando a se portar de alguma forma diferente. E aí sim é algo que esta família possa fazer a inversão do que falávamos. O que está acontecendo? Buscar talvez uma ajuda, um apoio, e aí sim conseguir entender o que realmente possa estar vindo com esse idoso, né? E muitas vezes, e bem diagnosticado, podendo olhar com mais propriedade, né? Hoje tem vários exames, tanto buscando o seu clínico, né, de referência, um geriatra, um neurologista, mas podendo entender que existem algumas avaliações, que é neuropsicológicas, para identificar se é uma condição bem de funções cognitivas. O que é o cognitivo? A memória, a linguagem, a questão da atenção é muito importante. Eu passo muito rápido, eu estou muito ansioso. E como eu vou lembrar de algo se eu não conseguir nem buscar essa informação? Ou, propriamente dito, sim, uma condição a nível bem neural, que está se manifestando muito precocemente e tem hoje tratamentos. Eu acho que é poder olhar com mais propriedade, saber o que está ocorrendo, poder trazer para o seu médico, compilar essas informações, se é com um psiquiatra, com um neurologista, um geriatra, e poder identificar e poder ver o que está ocorrendo. Então essa família, ao contrário, em vez de negligenciar muitas vezes essas condições que são naturais, a pessoa ainda que tem a função de trabalho, então ele está se atrapalhando muito, às vezes são situações adversas, e isso é poder olhar com muita propriedade, porque a pessoa perde a qualidade de vida. É que da mesma forma que tu tem que observar os sinais que a criança vai dando, né, que está ali sutil, convivendo com a família, o idoso é a mesma coisa, né? Ele também tá, é como se fosse, a gente costuma dizer, né, espiral, sai da pirâmide, né, volta lá pro mesmo, as mesmas necessidades. Precisa cuidar. Muitas vezes a própria dependência, muita dependência que a criança tem, o idoso também tem, então ficar prestando atenção nesses sinais, né? Como nós falamos antes, a ansiedade ela não é acompanhada, ela não é tratada, vai chegar um momento que ela vai virar um transtorno de ansiedade, uma fobia. E a fobia limita total a vida da pessoa. Por exemplo, um medo de voar, uma fobia, tu não vai voar, né? Tu não vai poder viajar. Então imagina impossibilitar a pessoa de poder viajar, de poder conhecer lugares novos. Imagina o prejuízo daqui a pouco que pode causar a vida dessa pessoa, né? Não poder usar um elevador, não poder ir a lugares altos, né? Um transtorno na hora de fazer um exame de prova, ter, né, uma prova, ter uma ansiedade tão grande que isso bloqueia. E tu pode ter estudado muito bem, tu pode saber, conhecer aquilo que tu tá falando, tá escrevendo, só que bloqueia. A ansiedade, ela bloqueia, ela limita, como a gente estava falando. E essa é a questão, né? Antes falávamos do nível de cortisol, ele faz essa condição das funções executivas, te desfoca aquela tensão, onde tem uma amnésia que parece deu branco, não deu aquela velho chavão que a gente quando estudava, deu branco, mas eu estudei tanto. Está ali, o aprendizado aconteceu todo o processo, estudou, se dedicou, pensa para vestibulares, a pessoa às vezes passa ano buscando, só que essa é a condição que se depara com uma condição estressora, que tem um receio que não vou conseguir, porque o medo está ali, ele é normal, o medo nos leva a impulsionar, a buscar, a ser perseverante, mas no momento que ele se coloca num limite a mais, ele traz como tu busca, né? Uma condição de transtorno, né? E aí você fica. Você falava antes também, que eu acho importante, o medo de falar em público, né? De poder lidar um profissional que às vezes vai exigir uma condição e que não que ele precise somente, mas são questões unilaterais às vezes que precisa por uma condição profissional.
E isso impede muito. E a gente sabe, né, que a realidade virtual, ele traz essa condição de poder ser inserido nesse contexto, né, Andréia? Para poder entender mais ou menos, né, na realidade virtual, através do óculos 3D, que possibilita você te sentir dentro do ambiente, o que vai acontecer? Da mesma forma que é afetado fisicamente, né, o cortisol, a célula, né, nós vamos também, através da realidade virtual, enganar o cérebro de uma forma que a pessoa vai estar no local, vai saber que está protegida, porque ela sabe que está dentro do consultório, mas ela está no ambiente virtual, causador do medo e da fobia. Só que aí ela sabe que ela está num lugar seguro e ela vai mandar uma informação para o cérebro de que ela tem condições de lidar com aquilo. Por quê? No momento que o nível de ansiedade aumenta, e isso é controlado por biofeedback, com todo o método para trabalhar com a realidade virtual, o que vai acontecer? Você vai poder acalmar a pessoa naquele ambiente. Então, qual que vai ser a mensagem que vai ser mandada para o cérebro? Tu é capaz de te tranquilizar neste ambiente. Então, pessoal, hoje o nosso programa está encerrando. Você pode continuar agora conosco nas redes sociais, Facebook ou YouTube, ou também pode entrar em contato conosco e indicar algum tema que seja do seu interesse. Siga agora com a programação da Vale TV.